Vamos falar um pouco de capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica, como é que a gente define a capacidade térmica? A gente pode definir a capacidade térmica como uma quantidade mensurável de calor adicionada a um corpo, de maneira que sua temperatura varie em uma unidade. Então, a quantidade de calor que eu tenho que adicionar a um corpo ou retirar dele para que sua temperatura varie em uma unidade de temperatura, e aí pode ser por grau Celsius, por grau Fahrenheit ou Kelvin, nós vamos chamar de capacidade térmica. Então, a definição matemática para a capacidade térmica é calor, quantidade de calor, dividido por variação na sua temperatura. Porque é essa a definição, né? Quanto de calor eu tenho que adicionar ou retirar de um corpo para obter a sua variação, uma variação de uma unidade na sua temperatura. E a unidade de capacidade térmica, calor, a gente no sistema internacional, como é energia, a gente mede em joule. E temperatura no sistema internacional, nós medimos em Kelvin. Às vezes também, no sistema usual, vocês podem ter também caloria por grau Celsius, que são o sistema usual. Então, essa é a capacidade térmica. Nós podemos também definir uma outra quantidade que nos ajuda a entender melhor o sistema. Por quê? Porque a capacidade térmica, ela é uma grandeza extensiva da matéria. O que isso quer dizer? Extensivo quer dizer o seguinte, que a capacidade térmica depende do tamanho do sistema. Por exemplo, se o sistema dobra de tamanho, se ele tem uma massa M, ele tem uma capacidade térmica. Se a massa dele passa a ser 2M, ele passa a ter o dobro da capacidade térmica. Então, é uma quantidade que depende do tamanho do sistema. Então, ela não nos ajuda muito a entender o sistema. Só que a gente pode definir uma outra quantidade chamada de calor específico. E o calor específico é uma quantidade intensiva. O que isso quer dizer? As quantidades intensivas ou as grandezas intensivas, elas não dependem do tamanho do sistema. O sistema pode dobrar, pode triplicar, pode ser qualquer tamanho que o calor específico vai ser o mesmo. Como que a gente faz isso? A gente pega a capacidade térmica e divide pela massa do corpo. Fazendo isso, nós vamos ter uma grandeza intensiva chamada de calor específico e vamos designar pela letra C minúscula. No sistema internacional, quais são as unidades? A unidade de capacidade térmica é joule por Kelvin. A unidade de massa é o quilograma. Então, a unidade de calor específico é o joule dividido por quilograma dividido por Kelvin. A gente pode também definir uma outra quantidade intensiva, só que agora em termos do número de mols. Em vez de pegar a capacidade térmica e dividir pela massa, nós podemos pegar a capacidade térmica e dividir pelo número de mols. Então, dividindo a capacidade térmica pela quantidade de mols da substância, nós vamos ter o calor específico molar da substância. Então, no sistema internacional, como vai ficar essa grandeza? Capacidade térmica nós medimos em joule por Kelvin e dividindo pelo número de mols, vai ter agora dividido por mol. Então, o calor específico molar, ele vai ser medido em joule por mol e dividido por Kelvin. Então, definimos aqui duas grandezas, né? O calor específico e o calor específico molar, que são grandezas intensivas, e nós temos a capacidade térmica, que é uma grandeza extensiva. Ambas essas grandezas medem a quantidade de calor por unidade de temperatura, no caso da capacidade térmica, e por unidade de quantidade de matéria, que é o caso do calor específico e do calor específico molar. Vamos fazer um exemplo que tem a ver com o gás ideal, porque nós definimos o calor específico e a capacidade térmica de uma maneira geral. Vamos ver como eles ficam para o gás ideal, que é um sistema modelo que nós vamos utilizar muito no nosso curso, que é o gás ideal. Então, vamos testar as nossas definições no gás ideal, que é uma espécie de sistema modelo. Então, nós sabemos que calor específico, capacidade térmica,
é calor dividido pela variação de temperatura. Vamos pensar então uma situação em que o gás ideal ele sofre uma transformação onde ele mantém o volume constante. Então, naquele recipiente que nós mostramos no começo da aula, aquele êmbolo ele não se mexe. Se o êmbolo não se mexe, a tampa não se desloca, então não tem trabalho. O trabalho é igual a zero. Trabalho é igual a zero. Então, da primeira lei da termodinâmica, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que ΔU era calor, que é um processo espontâneo, mais trabalho. Só que se o trabalho é igual a zero, por quê? O processo se dá a volume constante, o que nós temos? O calor recebido ou cedido pelo corpo é exatamente igual à sua variação da energia interna. Ou seja, a energia interna do sistema diminui ou aumenta dependendo se ele ganha calor ou se ele cede calor. Então, onde está aqui calor, nós podemos trocar por variação da energia interna. Então, aqui eu vou trocar por variação da energia interna. Então, vai ficar assim, ó. Capacidade térmica, variação da energia interna, dividido por variação da temperatura. E aí, como nós estamos tratando a volume constante, isso aqui só vale para o volume constante, então a gente coloca aqui, ó, volume constante, CV. Então é assim que a gente lê. CV é igual a ΔU, ΔT, porque só vale nessa situação. E aí nós podemos nos lembrar que energia interna do gás ideal, nós sabemos quanto ela vale. A energia interna do gás ideal, ela é, pelo teorema da equipartição da energia, vale meio de kT para cada grau de liberdade, não é isso? Para cada F, isso para cada partícula. Se eu tenho N partículas, multiplica por N. Então, essa é a energia interna do gás ideal. Se eu estou falando de uma variação da energia interna do gás ideal, o gás ideal, a energia interna dele só varia se a temperatura variar. Então, o que eu vou ter é o seguinte, ó, ΔU para o gás ideal é igual a F sobre 2, estou arrumando aqui agora, N, K, ΔU, ΔT. Então, nós podemos pegar esse resultado agora e substituir aqui, ó. Substituindo, o que nós vamos obter? Nós vamos obter esse resultado. E aí, simplificando, eu tenho ΔT em cima e tenho ΔT embaixo. Como está aqui, ó. Sobra quem? Sobra F dividido por 2NK. E olha só que interessante. Nós acabamos de obter a capacidade térmica a volume constante para o gás ideal. Ou seja, a capacidade térmica a volume constante para o gás ideal vale o número de graus de liberdade dividido por 2NK. Ou seja, se eu tiver com um gás monoatômico, vai ser monoatômico F é igual a 3. 3 meios de NK. Se eu tiver com um gás diatômico são 5 graus de liberdade. Então, 5 meios de NK. Se eu tiver com um gás poliatômico, que são 6 graus de liberdade, então vão ser 3 NK. E nós podemos também, vamos supor que você não queira trabalhar com o número de partículas e a constante de Boltzmann, como está aqui, ó. Vamos supor que você prefere trabalhar com o número de mols e a constante universal dos gases. É só se lembrar que NK, que é o número de partículas vezes a constante de Boltzmann, é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases. Então, você troca NK por Nzinho R, só isso. Com isso, você vai conseguir o mesmo resultado, só que agora em termos do número de mols e da constante universal dos gases. Isso aqui é a capacidade térmica. Se nós queremos a capacidade térmica molar, e por isso é importante transformar aqui para o número de mols, é só dividir pelo número de mols. Ó. Divide pelo número de mols, divide pelo número de mols, então esse valor aqui simplifica. Então, o calor específico molar para o gás ideal, a volume constante, vai ser F sobre 2R. Ou seja, vai ser uma constante. Não varia, depende só do número de graus de liberdade. Por mol, não varia.
depende só do número de grau de verdade. Isso é importante, tá? Porque não são todos os materiais que isso acontece. Nos sólidos, isso não acontece. O calor específico, a capacidade térmica, não é uma constante nos sólidos. Nós vemos que aqui nos gases ideais é uma constante. Então, o calor específico molar, volume constante, para os gases ideais é uma constante. Por quê? Nós podemos lembrar que a constante R dos gases é uma constante. Ela vale 8,31. Então, aqui eu teria, para os gases monoatômicos, F igual a 3, 3 dividido por 2, 1,5 vezes 8. Para os gases diatômicos, seria 5,5 vezes 8,31, e assim por diante, ou seja, é um número e constante. Agora, olhando um pouquinho mais de perto para a capacidade térmica a volume constante, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que CV, vamos lembrar, era calor, porque essa era a definição, o ΔT. Só que nós vimos da primeira lei da termodinâmica que ΔU era calor mais trabalho. Porém, como eu estou tratando de volume constante, o êmbolo não se mexe, então o calor vale, então o trabalho vale zero. Então, onde está calor aqui, nós podemos substituir por ΔU, como está aqui. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que essa aqui é uma versão macroscópica da capacidade térmica do volume constante. Mas nós podemos considerar uma variação de temperatura muito pequena. Quando essa variação de temperatura é muito pequena, a quantidade de energia térmica, o aumento na energia térmica ou a diminuição da energia térmica também é muito pequeno. Com isso, nós podemos escrever essa expressão como uma derivada parcial. Então, essa derivada é exatamente essa aqui, só que considerando a temperatura, a variação da temperatura muito pequena. E aí a gente escreve, deixa aqui explícito que é a volume constante. E vamos lembrar que daqui fica claro que a U é uma função. E é uma função de quem? Da temperatura. E ela pode também ser função de outras grandezas, outras variáveis. E é por isso que tem uma derivada parcial aqui. No caso dos gases ideais, ela depende somente da temperatura. E como a capacidade térmica volume constante é a derivada da energia interna, nós podemos também chamar ela de capacidade energética. Por quê? Ela tem a ver com a energia interna do sistema. Então, nós podemos chamar ela daqui para frente de capacidade energética do sistema.